de uma imensidão de gelo quase esquecida a uma peça central no cenário mundial. Hoje a gente vai entender como a Groenlândia se transformou, de repente, num ponto nevrálgico da geopolítica do século XXI. Pode parecer ideia de filme, né? Uma superpotência se oferecendo para comprar a Groenlândia. Mas quando o ex-presidente Trump colocou essa proposta na mesa, ele acabou revelando uma verdade bem surpreendente. Afinal, o que está por trás desse interesse todo? Por que essa ilha gigante e gelada se tornou assim tão valiosa? A resposta, na verdade, é uma combinação de 3 fatores poderosos que estão acontecendo ao mesmo tempo. A sua importância militar estratégica, uma riqueza mineral inacreditável e, claro, o impacto dramático de um planeta que não para de mudar. Vamos começar pelo primeiro ponto, o pilar estratégico. Por décadas, a Groenlândia tem sido, digamos, a sentinela silenciosa do Ártico, uma peça absolutamente fundamental na defesa da América do Norte e de toda a OTAN. Pensa bem, no Ártico, a geografia é tudo, e a Groenlândia fica exatamente no caminho mais curto para mísseis que viajam sobre o Polo Norte entre a Eurásia e a América do Norte. Quem controla esse pedaço do céu basicamente tem uma vantagem de vigilância que, olha, é simplesmente insubstituível. Isso nos leva direto para a base espacial de Pitufik, a instalação militar mais ao norte dos Estados Unidos. Lá operam unidades cruciais. Uma delas tem um radar gigante que funciona como a primeira linha de defesa contra mísseis balísticos. Outras cuidam do controle de satélites e de todo o suporte da base. É como se fosse o olho da América lá no topo do mundo. E não é só no céu, não. O controle também se estende para o mar. A Groenlândia é a âncora do chamado Gilg Gap, um corredor marítimo vital. É por ali que a OTAN fica de olho na frota de submarinos russos, evitando que eles cheguem no Atlântico sem serem vistos. É um verdadeiro jogo de gato e rato, só que em águas congelantes. Mas a importância da Groenlândia vai muito além da sua posição no mapa. O segundo fator é o que está debaixo de todo aquele gelo. Um verdadeiro tesouro de minerais críticos, que são essenciais para toda a tecnologia que a gente usa hoje. E é aí que entra um ponto bem sensível para as nações ocidentais. A China hoje domina o mercado de muitos desses minerais. O grafite, por exemplo, é só um caso. Essa dependência toda dá a Pequim um poder enorme sobre as cadeias de produção globais, o que cria, claro, uma vulnerabilidade estratégica gigante. A Groenlândia poderia ser a solução para isso, com 2 depósitos de minérios que são considerados de classe mundial. Só que existe um dilema. De um lado, o projeto Kvanefjeld, riquíssimo, mas que contém urânio e acabou bloqueado por uma lei local. Do outro lado, o projeto Tambris, que tem baixo teor de urânio e por isso virou o foco do interesse do Ocidente. É um debate super complexo que bota na balança a economia, o meio ambiente e a soberania do país. E as apostas financeiras aqui são astronômicas, 11 bilhões e meio de dólares. Essa foi a consequência da decisão de bloquear o Kvanefjeld, um dos maiores processos da história da mineração. Isso só mostra a tensão gigante que existe entre o direito de uma nação de decidir sobre seu território e o que os investidores globais esperam. E agora a gente chega na terceira força que está mudando tudo por lá. E é talvez a mais visível e paradoxal de todas: a mudança climática. Uma crise ecológica que, por ironia, está criando novas oportunidades geoestratégicas. O gelo está derretendo num ritmo acelerado e isso está abrindo rotas que antes eram impossíveis de navegar, como a famosa Passagem do Noroeste. Isso pode encurtar as viagens entre a Ásia e a Europa em milhares de quilômetros. De repente, a Groenlândia deixa de ser um obstáculo de gelo para virar um ponto de passagem central. E claro, para aproveitar essa nova realidade, a Groenlândia está fazendo o maior investimento em infraestrutura da sua história. São 3 novos aeroportos projetados para finalmente conectar a ilha direto com o mundo. É um passo gigantesco para a economia local. O impacto que se espera disso é imenso. A projeção é que essa nova infraestrutura possa mais do que dobrar o número de turistas até 2030. E para a Groenlândia, isso não é só sobre dinheiro, não. É um passo fundamental no caminho para a autossuficiência, que é a base do grande sonho de independência. Então, todas essas pressões, militar, econômica, climática, tudo isso acaba desaguando em um único ponto: o povo da Groenlândia e a sua busca, a sua luta por soberania total. E tem uma frase que resume perfeitamente o sentimento que está no ar por lá. Em meio a todo esse interesse de superpotências, o desejo de autodeterminação, de forjar uma identidade própria, é o que realmente move a política groenlandesa hoje. Só que esse caminho para a independência é bem complexo. O dilema central é o seguinte:
Como é que se realiza esse sonho de soberania e, ao mesmo tempo, se abre mão daquele subsídio anual de 500 milhões de dólares que vem da Dinamarca? A grande esperança é que a resposta esteja justamente na exploração de seus vastos recursos naturais. E a resposta da Groenlândia para tudo isso está vindo de forma bem assertiva. A nova estratégia de política externa deles é claríssima e pode ser resumida em uma frase: nada sobre nós sem nós. Eles não aceitam mais ser um peão geográfico. Eles exigem ser parceiros em todas as decisões que afetam seu futuro. A Groenlândia está, sem dúvida, numa encruzilhada histórica. A capacidade que eles tiverem de navegar pelas ambições das grandes potências enquanto constroem uma economia sustentável vai definir não só o futuro deles, mas o equilíbrio de poder em todo o Ártico. A grande questão que fica é, com o gelo recuando, será que a Groenlândia vai conseguir capitanear o seu próprio futuro? Ou vai acabar se tornando o prêmio principal em um novo grande jogo de poder global?